Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Júlia Viana e hoje a gente vai falar sobre uma prática que vai transformar a sua alimentação de forma saudável, deliciosa e ainda vai economizar o seu tempo e o seu dinheiro. E eu tô falando do que, gente? Tô falando do que? De refeições prontas. E não adianta torcer a cara não, porque eu sei que tu gosta de comida fresquinha, eu também gosto. E por esse motivo aqui eu vou te ensinar um guia, um passo a passo completinho de como escolher os alimentos certos, qual a melhor forma de preparo, a melhor forma de armazenamento para que você consiga economizar o seu dinheiro, economizar o seu tempo e ainda conseguir ter a sua comida fresquinha. Então essa prática ela vai fazer o quê? Ela vai dar pra gente um tempo de respiro e alívio no nosso dia a dia. Antes da gente começar, eu vou contar para vocês um pouco de como aconteceu comigo, por que foi necessário eu implantar isso dentro da minha casa e por que teve tanto sucesso assim e a gente segue nessa prática até hoje. O que acontece? Eu trabalhava fora, meu esposo também, a gente saía de casa às 7 horas da manhã e chegávamos em casa às 7 horas da noite. Na época, a minha filha ainda era pequena e quando eu chegava do serviço eu ainda precisava ir pro fogão, fazer comida, depois a gente jantava, depois tinha que arrumar a cozinha, porque no dia seguinte a gente ia estar fora. E com tudo isso acabava ficando muito pesado, muito conturbado, porque eu já chegava, tinha que correr pro fogão e aí ficava pouco tempo com a minha filha e ainda tinha outras coisas para fazer, acabava indo dormir muito tarde, descansando muito menos. Então, dentro disso tudo eu parei e falei, alguma coisa precisa ser feita. Como eu comecei? Primeiro eu comecei adiantando algumas coisas, alguns processos, né? Então, por exemplo, quando eu ia no açougue, o que eu fazia? Eu já pedia a carne toda fracionada na quantidade certa que eu ia usar. Então eu já pedia certinho, eu quero 4 pacotinhos de 500 gramas de carne moída, eu quero 4 pacotinhos com 5 gominhos de linguiça, eu quero 4 pacotinhos com 600 gramas de carne para cozinhar. Então eu já deixava tudo isso fracionado, porque isso já antecipava um pouco a correria do meu dia a dia, antecipava um pouco a minha vida. No início, antes, a Júlia de antes, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava 2 quilos de carne, depois eu chegava em casa e aí em casa eu ainda picava tudo direitinho, fracionava e aí eu ia e guardava, congelava tudo separado. Depois disso eu comecei a ganhar tempo pedindo para quê? Para que fosse feito direto no açougue. Essa foi uma das primeiras mudanças. Outra mudança que eu também fiz nesse processo todo foi na hora de comprar as verduras, né? Eu já trazia do sacolão para casa, as folhas ali, os alfaces, eu já lavava, já deixava tudo ali guardadinho, já lavado e sequinho. As outras verduras, o que já dava para poder picar, eu já picava para poder adiantar, já deixava ali tudo semi-pronto. Já deixava também o temperinho ali pronto, né? Eu faço temperinho pro mês, né? Então eu pego o alho, descasco, compro lá o pacote do alho, descasco o alho, ponho o sal, ponho ali o azeite, ponho cebola também, trituro ele todo ali no liquidificador, então ele vira aquela pastinha, boto numa vasilhinha, fecho bem ela e deixo ela na geladeira. Assim também eu já ganho um tempo ali na hora de fazer o preparo da comida, o temperinho já tá pronto para poder refogar. Outra coisa também que eu comecei a fazer foi o quê? No dias de cozinhar feijão, porque sim, eu não cozinhava feijão todos os dias. Então eu pegava ali, cozinhava 1 quilo de feijão e fracionava ele e congelava os potinhos para poder refogar ali na hora. Então o que eu comecei a fazer? Para ganhar tempo também na cozinha, eu sempre deixava ele de molho do dia anterior para poder cozinhar no dia seguinte. Isso aqui já fazia, né, ele liberar aqueles gases e também já deixava ele mais macio para na hora que ele ia pro fogão. Então quando ele ia no fogão, ele cozinhava bem mais rápido, o que já começa a nossa economia aqui. Por quê? Porque a gente já começa a poupar gás. Então ele vai pro fogão, ele cozinha, quando ele começa a panela, começa a chiar a pressão,
10 minutos, desliga e deixa a pressão terminar de sair sozinha. Pronto, é o ponto perfeito para o feijão ficar pronto. Então essas aqui foram as primeiras mudanças que eu tive na minha casa. Então se você já não quer ir direto para a parte de vamos deixar a refeição pronta, já são algumas atitudes que você já pode começar a fazer agora, que talvez já pode facilitar a sua vida. Agora, falando de vamos deixar as refeições prontas, que foi o próximo passo que eu dei, né? Então, depois que isso aqui eu já vi que começou a antecipar muito a minha vida, eu pensei, por que não fazer um teste e tentar já deixar pronto? Será que vai mudar tanto assim? E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei primeiro fazendo comida para os 3 próximos dias e deu tão certo que eu comecei a fazer comida só uma vez na semana. Então, no domingo eu fazia ali comida, fazia o almoço do domingo e já fazia mais variedades, que já montava as marmitas e deixava para a semana toda. Júlia, mas fica mesmo bom? Porque assim, eu gosto daquela comida fresquinha, fica mesmo? Fica, gente. Se você escolher os alimentos certos e se você armazenar da forma correta, eu te garanto que não muda nem a questão da textura e nem a questão do sabor. Qual que é o segredo aqui para deixar essas refeições prontas? Vamos lá. A primeira coisa, a escolha dos alimentos. Fritura, esquece. Bife passado também não fica bom, fica borrachudo. Fígado, essas coisas assim mais secas na marmita, não vai ficar legal. Não vai ficar legal mesmo. Os alimentos ideais que não vai mudar essa textura, principalmente na hora de congelar e descongelar, é o quê? Uma carne cozida, né? A carne de panela, uma carne ali cozida, desfiada, com legumes também, mas a carne mais com caldinho. Essa carne vai continuar a mesma textura, vai continuar com o mesmo sabor, ela não vai ficar ressecada. Carne moída. Carne moída também eu adoro, é uma das minhas favoritas no quesito montar marmitinhas. Dá super, super certo, também não tem essa alteração de textura e de sabor. O frango. Aqui em casa a gente é suspeito de falar porque meu marido é apaixonado por estrogonofe. O frango ali, né, picadinho, feito com estrogonofe, também dá super certo. Ai, Júlia, mas só isso que dá certo? Não. Por exemplo, o bife em si, ele não fica legal, porque o bife, quando a gente faz, ele já fica meio sequinho ali na hora. Quando ele congela e depois ele vai ainda pro micro-ondas, ou mesmo o bife pronto que você faz no almoço pra você comer à tarde, você já percebe que ele já fica mais borrachudo, a textura dele já muda um pouco. Mas se, por exemplo, se você fez ali a carne, e aí você coloca ali uma cebola e bota ali pra dar uma suada, pra ela dar não chega a ser um caldinho. A palavra fugiu, mas acho que vocês vão entender. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês terem a percepção do que eu tô querendo dizer, porque eu falo que a carne tá suada, mas eu não sei se vocês vão entender por essa palavra. Mas enfim, quando você faz ali a carne também, por exemplo, a bisteca, que tu vai ali, frita ali os 2 ladinhos dela, depois você bota a cebola, vai pingando água ali naquela borrinha dela e ela dá aquela suadinha, ela não fica tão seca como, por exemplo, um bife passado. Esse tipo de carne suada também fica muito bem na marmita, tá? Também não vai alterar o sabor. Júlia, e em relação às verduras, em relação aos legumes? Sempre vou te indicar os legumes já refogados ou os legumes cozidos no vapor. Isso aqui vai ficar top na marmita, não vai ter nenhuma alteração. Agora, se você, por exemplo, frita uma batata e coloca ali, não vai ficar legal. Da mesma forma, vocês têm que ter esse mesmo pensamento. Tudo aquilo que vocês fazem num dia, que vocês deixam para comer no dia seguinte, só esquentar, que muda a textura, muda o sabor, vai acontecer a mesma coisa se você congelar. Então, nenhum tipo de fritura congelada
para poder ser descongelado, ou até mesmo nenhum tipo de fritura que você vai fazer num dia, vai pôr na geladeira para comer no dia seguinte e esquentar, não vai ficar da mesma forma. Então, na parte das verduras aqui, verdura frita, né, batata, coisas fritas assim, esquece, não vai ficar legal. Mas já a dica pro arroz, eu sempre aconselho que você deixe ele um ponto a menos, tá? Porque na hora que ele vai ali pro freezer, ele vai pegar ali uma aguinha. Então, na hora de você voltar ele para o micro-ondas para poder aquecer, ele termina de chegar ao ponto. Atenção, é um ponto a menos, tá? Não é para deixar cru, não. Eu acho que na hora que eu esquento ela, que ele termina de chegar ali no ponto, eu acho que aí dá mesmo essa sensação de que tá feitinha ali na hora, de que a comida tá fresquinha. Eu gosto muito disso. Já o feijão, vocês fazem da forma comum mesmo, a forma normal do feijão, né? Depois de cozido, refoga e ele não tem nenhum segredo, ele vai ficar muito bom. Essas são algumas dicas minhas de formas de preparo de alimento que dão certo e que ficam melhor, né? Que não vai perder tanto a questão da textura e de sabor. Agora, um ponto chave aqui para as marmitas prontas, né, para você ter as refeições prontas, são na hora de armazenagem. As vasilhas, elas precisam ser bem vedadas, elas precisam fechar muito bem para poder manter ali a sua comida sem ela pegar gosto de geladeira, cheiro de nada e até mesmo para poder, pelo efeito da conservação. Então, as vasilhas herméticas são sempre boas opções. Ah, tá, Júlia, já entendi tudo, mas aí eu vou comer a semana toda a mesma coisa? Ai, não gosto não. Não, eu também não. Misericórdia, todo dia comer a mesma coisa, almoço, janta, almoço, janta, almoço, janta? Também não gosto. Então, o que eu faço na minha casa? Deixa eu explicar pra vocês. Quando eu vou fazer as refeições, eu faço o arroz, o feijão em maior quantidade. E aí eu faço o que? Eu faço 3 opções de carne, 2 opções de verdura e aí eu vou mesclando na hora da montagem das marmitas, né? Então eu pego uma marmita, coloco com o tipo de carne mais essa parte da verdura. Na outra eu já vou trocar, vou colocar outra carne e assim ela vai me dando uma variedade maior aqui das montagens. Isso quando eu tô falando de uma marmita já pronta, da marmitinha pronta. Por exemplo, na nossa casa, naquela época a gente precisava levar a marmita para o trabalho. Então, as marmitas eu já tinha que ter o modelo pronto. Hoje, a gente já não faz isso mais aqui em casa. Como a gente não precisa levar a marmita pronta, eu deixei de fazer as refeições? Não, eu faço elas também apenas uma vez na semana. Porém, o que eu faço? Eu coloco em vasilhas maiores, fecho bem essas vasilhas e elas vão para a geladeira. Na hora das refeições, a gente monta o nosso prato, leva para o micro-ondas, aquece e pronto. Então, naquele momento ali, a gente escolhe, né? Qual a carne que eu quero comer hoje, qual a verdura que eu quero comer hoje, já tá tudo pronto ali e a gente pega. Então, para você não enjoar e não comer a mesma coisa todos os dias, você também pode fazer essa variedade, tá? Escolha ali 2 modelos, 2 a 3 tipos de carne para você fazer de formas diferentes e escolha aqui também algumas opções de verduras de forma diferente. Você faz pouca quantidade em variedade, ao invés de fazer aquela quantidade grande. Qual é o bônus de tudo isso? O que é mais gostoso de tudo isso? Você vai para a cozinha só uma vez na semana, você indo para a cozinha e tirando um dia para você fazer essa refeição, você não vai passar o dia inteiro na cozinha. Você vai passar ali 2, 3 horas no máximo, vai fazer ali todas as refeições, já vai deixar tudo pronto. E aí o resto da semana, o tempo tá livre, sabe? Você não precisa se preocupar em eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer jantar, ou até mesmo ter que socorrer o iFood, né? Pedir um Uber, porque deu fome e não tem nada pronto. Então isso também conta bastante, ajuda muito
para que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Outro ponto importante aqui também que eu gosto muito é sobre a questão de economia, a questão de poupar mesmo o dinheiro. Por quê? Porque o gás que eu usaria ali todos os dias para poder começar o processo do zero não é o mesmo gás que eu vou usar para aquela quantidade ali feita de uma vez só, né? Porque o calor ele vai segurando ali e vai me economizar. Então eu já poupo no gás, eu já poupo também ali no detergente, porque eu lavei aquela panela uma vez só, não vou precisar lavar aquela panela os 7 dias da semana, porque eu não vou usar ela os 7 dias da semana. Então eu já poupo no detergente, eu já poupo na água, eu já poupo no meu tempo também, né? Como eu disse, eu não vou precisar ficar pensando naquilo ali, já tá feito, já tá pronto. Aqui a gente falou sobre a comida em si, sobre as marmitas em si, mas a gente pode ir também além, né? A gente pode deixar uns sanduichinhos prontos, a gente pode deixar já as frutinhas picadas. Tudo isso vai ajudar a gente na questão da gente se alimentar bem e se alimentar melhor, na questão da economia também, uma vez que você já sabe o que você vai comer, né? Para você fazer as marmitas ali uma vez você ir pro fogão, fazer a comida uma vez na semana para deixar a semana toda, você sabe exatamente o que você vai precisar quando você for no mercado para poder comprar a verdura, a carne que você vai fazer, você vai comprar aquilo que você vai usar. Você não vai ficar comprando, pensando, eu vou comprar isso aqui e faço... Porque não sei com vocês. Se acontecer com vocês colocam aqui para mim nos comentários. Porque comigo, antigamente, acontecia muito, né? A gente chega no sacolão e vai pedindo, vai pegando coisas, põe na geladeira, quando a gente vê o negócio, a batata já tá brotando, o alho já tá nascendo coisa ali dele, né? Verdura estraga, aí fica aquele caos todo, fica aquele monte de coisas juntas. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de antecipar o nosso preparo, além da gente ganhar a questão de tempo, a gente também ganha na questão de economia, a gente tem uma perca muito menor na questão dos alimentos, porque eles já são preparados, eles já são comprados pensando exatamente ali quando eles vão ser feitos, né? Então a gente já tem uma queda de desperdício aqui gigante. A gente também ajuda a questão do meio ambiente com a questão da água, com a questão de gastar menos produtos, menos embalagem ali indo pro lixo. Então eu acho que tudo isso nesse contexto conta. E pra gente que tem uma rotina corrida, pra gente que é mãe, pra gente que trabalha fora, vocês vão perceber o alívio que é a gente chegar em casa e ter um tempo sem precisar pensar que eu preciso ir pro fogão fazer comida, ou tem que arrumar a cozinha da gente. Gente, tá tudo pronto. Se tiver separado nas vasilhinhas, cada um comeu ali a sua, cada um lava a sua, ou enfim, né, já não é mais aquele monte de colher para pegar comida, aquele monte de panela para poder liberar para esvaziar. Se for a questão do prato também, cada um lava o seu e tá tudo certo. Então acho que facilita tanto a vida da gente, a gente ganha tanto tempo com isso, que eu acho que vale muito a pena vocês testarem. Isso é algo que eu já faço na minha casa, né? Comecei a fazer há alguns anos e é uma coisa que eu não abro mão de fazer na minha casa até hoje, né? Enfim, né? Eu acho que era mais isso. Deu pra vocês conseguirem entender. Me conta aqui se ficou alguma dúvida. Me fala também se eu tô falando rápido demais ou se tá dando pra poder entender tudo direitinho, com clareza. E me conta aqui também se vocês já têm o hábito de deixar as coisas, né, pré-prontas, ou se vocês já têm esse hábito também de deixar as marmitas prontas, de fazer as refeições para a semana, ou se vocês vão começar a adotar esse hábito agora. Conta aqui pra mim nos comentários pra eu poder saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu agradeço vocês por ter ficado comigo aqui até o fim do vídeo, né? Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a poder colocar isso em prática, ao comer mais saudável. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito para poder receber os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo! Tchau!